Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Vendramini, estou aqui hoje diretamente da FMVZ para a gente conversar um pouquinho a temática de hoje do nosso podcast da Associação de Ex-Alunos da FMVZ e conversar um pouquinho sobre a medicina veterinária como profissão. E ao meu lado está o diretor da nossa faculdade, professor Vicentim. Professor, obrigado pela presença do senhor, muito obrigado. A nossa presidente do conselho, ex-aluna e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Daniela, obrigado também. E a professora Cris Massoco também. Professora, é um prazer estar aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre memórias, sobre a história da nossa profissão, né, professor? Vou querer saber tudo sobre a época do senhor, de graduação, inclusive. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução da medicina veterinária como profissão mesmo. Então é um grande prazer. A Premier Pet, que é a nossa patrocinadora. Então, um grande prazer conversar com vocês e papear um pouquinho. Podemos conversar? Já. Bora! Então eu vou começar com uma primeira pergunta, logo de cara, hein, professor? Quais são as suas primeiras lembranças da FMVZ? As primeiras, se tiver que puxar lá atrás. As primeiras foi de 1973, né? Eu acho que a coisa que marcou bem foi o trote, né? O trote, eu acho que foi uma coisa Também. legal e não era uma coisa assim bruta que a gente fala. E no passado tinha assim trotes muito pesados, né? E o nosso não foi integração, até foi no centro acadêmico, né? É claro que tinha ovo, farinha, pó de café para todo lado, né? Mas também tinha chuveiro. A gente tomava banho e saía tudo molhado e ia para pegar o ônibus, mas eu acho que foi bastante marcante, né? Eu acho que da integração dos alunos. E depois aquele negócio de pedir dinheiro no cruzamento das avenidas, né? Nossa. Fazia parte. Então eu acho que foi uma integração boa, eu acho que todos estavam bem integrados com os veteranos. O senhor imaginava um dia estar aqui como diretor da nossa faculdade? Não. Nem um pouco. Você, Daniela, aí eu te pergunto, você que hoje é presidente do conselho, representa toda uma classe, como que foi a graduação sua? Se você foi presidente de alguma associação, se você sempre foi assim, representou alguma coisa, mas conta pra gente um pouquinho dessa história até você chegar onde chegou hoje. Boa tarde para todo mundo. Só para contextualizar, eu também sou pesquisadora científica do Instituto Biológico, que é da Secretaria da Agricultura aqui de São Paulo. Então, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E assim, não, é a primeira vez que eu sou presidente de alguma coisa. Não, sem estourar nenhuma bolha, mas assim, na época da faculdade, eu era passante, assim, estava em todas, né? Copa Vet, Tudo. festa, iniciação. Eu só saía daqui para ir dormir em casa, né? Trocar de roupa. Era 100% que a vivência, tudo que podia absorver da faculdade, eu absorvia. Mas esse papel assim de liderança mesmo eu nunca tive, né? Primeira vez mesmo. E você já desenvolvia isso no instituto como pesquisadora ou também não? Acabou surgindo agora uma nova fase da sua vida? Já tinha começado a me envolver um pouco mais essa parte de gestão e de política, mas como substituta, como vice, né? Fazendo parte de comissões. Acho que quando você chega... Eu faço parte da pós-graduação lá do Instituto Biológico também, então o que surge de comissão você vai sendo absorvido, né? Então não tem como não tentar melhorar procedimentos, processos, conversar com as pessoas, tentar deixar o ambiente melhor possível, mas assim, realmente protagonismo é a primeira vez. Entendi. Qual a sua primeira lembrança da FMVZ? O trote também? Não. Mas essa foi essa coisa de ver a cara dos colegas e imaginar, será que eu vou ser amigo dessa pessoa? Será que eu vou trabalhar com essa pessoa? Eu meio que pensava mesmo, será que essa pessoa estranha vai ser meu amigo? Eu vou ter... E a gente volta nisso depois. Você lembra que você quebrou o ovo na minha cabeça? E agora a gente está aqui, né? Passando... Né, falando qual que é o melhor tratamento para né, essa vida profissional mesmo, mas lembrando do aquele primeiro olhar assustado, né, que a gente teve durante as primeiras semanas, os primeiros meses de aula, e até conhecer todo mundo, mas sabendo que aquelas pessoas iam ser muito importantes na nossa vida de alguma forma, né? Professora Cris, a senhora agora. A minha lembrança, especificamente daqui, eu não fui formada aqui, né, Sim, Thiago? sim. Então,
a minha formação numa outra universidade me trouxe até aqui na iniciação científica. Que Então, legal, na verdade, eu eu estou nesse. A partir do segundo ano da faculdade, tinha uma docente que ministrava aula aqui, que também era na outra universidade, e aí ela me trouxe para cá. Virei bolsista FAPESP, 2 anos IC. Eu fazia muito nas férias, é isso que eu brinco com os alunos. Tem que férias serve para Estágio. para fazer estágio ou para fazer IC, não é? Não é? Porque era integral também, mas a gente, né, vai ganhando as oportunidades, né, Tiago? Eu acho que a palavra oportunidade é tudo na nossa profissão. Porque a gente, assim, eu gostava de tudo, de fazer tudo, de operar, de anestesiar, de não sei o que. Sabe aquela que, né, você quer ser médico veterinário, mas aí você vai amadurecendo. Isso é importante a gente passar para os alunos essa experiência de que a oportunidade vai aparecendo, você vai amadurecendo a ideia, vai gostando. Você fala, eu continuo a gostar daquilo, eu vou contribuir de uma outra maneira, né, Tia? Acho que a diferença é essa, que a gente não consegue fazer tudo. A nossa carreira é uma carreira ampla e diversificada, né? Muitas possibilidades. Então, a gente realmente, em algum momento, a gente vai ter que escolher, fazer escolhas. Isso só vem com a maturidade. Às vezes depois. Mas a lembrança que eu tenho, assim, tem docentes hoje que, quando eu era IC, faziam pesquisa aqui, que hoje em dia a gente é veteranos, né? Foi que essa casa é uma casa de oportunidades. É uma questão de você agarrá-las, ou não, como ela falou, né? Participar de comissão, participar de tudo. Sim. É bastante importante. E aí eu vou pegar já nossa casa, então, e fazer uma pergunta para os 3. Aí vocês ficam em vontade de debater. Pode começar com o senhor, professor. Como o senhor enxerga, e vocês como um todo contribuem, a evolução da medicina veterinária e principalmente da nossa escola? Quais foram as mudanças das pessoas que aqui passaram, até da estrutura? Então, Tiago, lá atrás era assim, assim, assado. Agora já mudou completamente. Então, fiquem à vontade. Como foi essa mudança do perfil do aluno, perfil da própria escola, né? Os direcionamentos, o crescimento da escola? Diga, professor. Eu acho o seguinte, a escola evoluiu muito, e evoluiu para melhor, né? Eu acho que quando a gente foi aluno, e até a gente estava lá nos barracões, né? Era uma coisa provisória, mas era necessário, né? Então, eu acho que depois houve mudanças, inclusive de currículo, né? Eu acho que isso houve uma grande mudança e foi para melhor. Então, eu acho que a formação dos nossos alunos de lá para cá e os professores, né? Eu acho que nós tínhamos nossos grandes mestres que dava tudo para a gente e nós aprendemos com eles naquele sentido. Eu acho que os jovens professores daquela, eu não sei, faz 4 décadas já, eles modificaram e eles foram introduzindo novas tecnologias. Eu acho que a medicina veterinária hoje ela é muito tecnológica, né? E eu diria que, especialmente a nossa escola, nós temos uma grande contribuição nesse país, né? Se você vê a área PET, né, na área de nutrição animal, é muito pesado, na área de genética, reprodução. Então, a nossa profissão, nessas últimas 4 décadas, ela teve uma importância muito grande no PIB brasileiro, que eu acho que foi fundamental. Mas isso, a formação da escola deu isso, né? Então, aquilo, como a professora Cris falou, iniciação científica, eu acho que mestrado, doutorado, as pessoas se preocuparam em melhorar. A maior parte dos nossos professores já foram todos para o exterior. Você buscar novas tecnologias e novos grupos tecnológicos para poder chegar aqui e introduzir. E eu acho que com isso é o aluno. Então, eu vejo que a escola ela investe muito no professor, que é correto. Quando eu invisto no professor, significa que eu estou investindo no aluno. Eu acho que é uma contrapartida que ela cresceu muito. Hoje nós temos uma infraestrutura física monstruosa, a capacidade dos nossos professores. Claro que mudou o perfil dos nossos alunos, né? Até eu acho que lá atrás, né? Eu que sou da roça, a gente não tinha meio termo, a gente tinha dia e noite, sábado, domingo, né? Eu mesmo, né? Quando logo que eu entrei na faculdade, eu tinha uma meta. Eu vou ser veterinário do Banco do Brasil. Né? Porque eu trabalhei no Banco do Brasil um pouquinho. Falei, não, vou juntar tudo isso aqui. Eu vou ser veterinário, tenho uma carteira agrícola do Banco do Brasil. Falei, é isso aqui eu vou ser. Específico em cima disso aí. Eu falei, tá ótimo. E depois as coisas foram mudando, né? Eu, como você perguntou, ser diretor hoje foi uma coincidência. Nem professor, né? Porque eu era Banco do Brasil e já tinha até uma meta, né? E eu ia para o Centro-Oeste. Exatamente em cima, Banco do Brasil, agronegócio, Centro-Oeste. Mas depois as coisas mudaram, né? Eu recebi um convite da escola e falei, e agora? Eu acho que pesou. Tem que escolher, né? Tem que escolher. Chega uma hora que tem que escolher. E aí eu acho que escolhi bem.
Com certeza. A gente fica agradecido pela sua escolha, professor. E você, Dani, como você vê essa mudança de público, de perfil e da própria escola, né? Hoje que você volta à escola de uma outra maneira. Na época que eu me formei, em 2002, a gente ainda atuava muito em cima das grandes áreas, né? Clínica, cirurgia, grandes, pequenos, e já começava a se falar sobre especialidades, mas não era aquela coisa assim muito, né, determinada, né? Você não precisava pensar tanto naquilo. E hoje eu já vejo que não é bem assim, né? Você já entra na faculdade e se você não vai buscando ali já desde o início essa formação complementar já ao longo, né, da sua graduação, isso uma hora você vai ter que fazer. Ou você faz durante a graduação ou depois, mas você vai ter que complementar a sua formação de alguma maneira, né? Então, acho que antes isso não era tão obrigatório quanto hoje, né? De você ter essa diversificação da sua formação, dessa multidisciplinaridade, né, de você não ser só alguma coisa, mas eu acho que as gerações que vêm agora já têm essa concepção, né? Elas não querem ser mais uma coisa, as pessoas querem ser 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, e eu acho lindíssimo, né? Já vem com essa garra, com essa força de vontade, com essa energia, né? Porque a gente, às vezes, que a gente já cansa. A gente fala, nossa, que bonito, né? Mas, e ao longo da formação dos alunos, assim, eu acho que eu fui meio acompanhando, né? Que nem a gente comentou antes, eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado um pouco depois que eu me formei. Então, eu sempre fui convivendo com o pessoal mais jovem que eu e tentando me adaptar com o que eles estavam pensando, o que eles estavam falando, não tentando ser igual, óbvio que não dá, mas compreendendo, tentando chegar ali no meio termo para a gente se manter atualizado mesmo das coisas que precisa. Então, até eu terminei meu pós-doutorado no ano passado, então ainda tentando conviver com o pessoal do departamento, e a mudança é gigantesca, assim, né? Completamente diferente, né? Antes, que nem eu comentei, a gente estava sempre aqui, fazendo as coisas aqui, acabava o trabalho, a gente via para o happy hour, Juntos, né? Se tinha algum trabalho, a gente ia fazer juntos, se tinha uma comemoração, fazia junto, era muito, assim, essa coisa da presença mesmo, de estar ali um na vida do outro. Assim, hoje é mais disseminado, mas é intenso, né? Quando tem a convivência, ela é muito intensa, muito boa, e é bom ver que as pessoas querem escutar, né? Perguntam bastante, né? Querem ouvir um pouco o que a gente tem para falar. É triste ser a voz da experiência, mas tudo bem, melhor do que a alternativa. Exatamente. Professora, e a senhora com essa mudança até de grade, de currículo, o que a senhora... Vamos falar um pouquinho. Eu acho que a palavra, assim, a gente, como o professor gosta de contar, né? Nós somos uma escola centenária. Então, você imagina uma instituição centenária, um ensino... A palavra é evolução. Só que é uma evolução num sentido, assim, do tempo, que é mais lento do que a gente pode... Com tudo que é ligado à educação, a mudança ela não pode ser rápida, na verdade. A gente tem que fazer pequenas mudanças, analisar, né, investigar, analisar e ver qual foi, vai para cá, volta para lá. Então, isso realmente dentro de educação, para a gente que faz pesquisa, que é tudo mais rápido, a gente sente uma certa dificuldade. Você fala, nossa, poxa vida... Demora para a gente chegar num consenso e dizer que isso é melhor do que aquilo. Por exemplo, as novas tecnologias, né, Tiago? Então, a questão de metodologias ativas no ensino. Será que elas são melhores do que quando o professor se formou? Ele não é um profissional de bem formado com aquela tecnologia? É difícil para a gente julgar sem a gente ter esse conhecimento. Então, eu acho que até, como ele falou, o investimento dos docentes em fazerem cursos de pedagogia ou de formação, existe uma classe dentro aqui dos professores que tem esse maior interesse, então isso vem acontecendo. Eu acho que dentro de um curso, né, nível superior, isso tem que estar sempre acontecendo, porque é a gente que tem esse olhar, né, mais voltado à pedagogia, à nova geração, como que a gente consegue... É uma vida mais cheia de possibilidades, então a gente também tem que saber balancear, né? Entender para poder dar aconselhamento. Acho que é isso, né, Tiago? Acho que... E a grade ela vem mudando, ela é mais lenta, mas o ajuste do que era do passado, 2017 é o mais recente, né? Da nova matriz curricular, né? Então a gente
fez já os 5 anos e agora a gente está fazendo pequenos ajustes e também visando aí a acreditação internacional, né, professor? Que é um ato assim, bastante importante para as instituições, porque isso vem modernizar também o olhar que a gente tem para o nosso aluno no futuro. Com essa globalização, a gente precisa ter uma formação internacional também para abrir mais portas e facilitar para eles. Com certeza, a gente está no congresso, né, de graduação a semana passada e não é só a nossa escola, né? Teve uma apresentação, inclusive, da Poli mostrando mudanças no curso de mecatrônica baseado nisso, mas porque são mudanças de população muito recentes. Então, o cálculo lá atrás, hoje nós temos ferramentas que realizam cálculo. Então, a discussão ela é diferente já. E aí, muitas vezes, mas tem que mudar. Gente, até ano passado ninguém falava sobre um chat GPT. Hoje, então, as mudanças, elas estão vindo, mas claro que elas demandam tempo e todo mundo sabe que vai mudar ainda mais. E né? a gente tem que estar preparado, né? Muito. Todos nós, né? Tem que Muito. fazermos a gestão, porque esse, né, ponto de encontro em comum, que é importante. E a gente sempre discute na universidade. A universidade ela não muda de uma hora para outra. Sim. Ela é lenta. Precisa. Ela não é igual um governo que muda uma gestão, muda. Não, ela é lenta. Eu acho que nosso currículo é a mesma coisa. Ele é lento, mas ele é contínuo, né? Isso. Então, agora, quando muda, ele tem certeza que mudou certo. Exatamente. Porque ela não pode virar para um lado e se der errado. Não, ela vai lentamente, ela vai testando, e chegou, olha, deu certo, então vamos implantar e vai fazendo. E ela precisa de avaliações. Então, finalizamos os 5 anos, bom, o que foi o exatamente resultado? isso. Eu acho que a palavra é consistência. Acho que a FMVZ ela tem uma consistência e ela tem por trás uma visão, né, como a Dani, como ela saiu daqui um profissional de pesquisa. Acho que a nossa marca registrada é a pesquisa, né, essa instituição, né, que é bastante importante para a educação continuada aí dessa profissão, né? Sim, que é sim. bem importante. Ô Dani, aí eu vou te fazer uma próxima pergunta, falando um pouquinho que você fale dessa mudança na pesquisa e a mudança do recém-formado, porque você deve lidar com isso, né? Quantos alunos formados a gente tem, quantas novas pessoas chegando, né? E como que você vê tanto a pesquisa, a mudança da pesquisa nos últimos anos, da sua época de mestrado para o doutorado, que você já falou um pouco, mas muito mais a pesquisa aplicada, essa parte mais que eu queria discutir contigo. Não, bacana. A sociedade em si e as pessoas que utilizam os serviços médicos veterinários, eles recorrem à pesquisa para resolver problemas, né? E isso não termina, né? A gente até tem alguma solução para alguma coisa, mas vão surgindo outras ou melhorando outras. Então, a necessidade da pesquisa, ela é constante. Eu acho que, na época que eu me formei, a gente tinha essa concepção de que quem ia para a área da pesquisa é porque ia ser docente, ia ser professor, ia ser um acadêmico, né? E hoje isso já não existe, né? A pós-graduação, seja o stricto sensu ou o lato sensu, já é uma complementação mesmo. Às vezes, lá no Instituto Biológico, muitas pessoas vêm buscar isso depois de já inseridas no mercado de trabalho e para resolver um problema específico. Isso é bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, ficou um pouco mais volátil, né? Então, as pessoas não necessariamente sabem exatamente o que vai ser exigido delas no mundo da pesquisa, porque ele é intenso, né? É um projeto seu, uma dedicação sua, um trabalho que depende exclusivamente de você para ter começo, meio e fim. Então, isso às vezes assusta um pouco, né? Isso traz um estresse, e hoje em dia as pessoas têm que aprender a lidar com isso também, né? Com essa ansiedade, com essa perspectiva, saber se adaptar, né? E conseguir se dedicar, né? Sem ultrapassar nenhum limite, né? Nem seu e nem daquilo que você se comprometeu a fazer. Então, acho que a dificuldade hoje mesmo é ter essa percepção, né? De como se dedicar por uma coisa que precisa. Isso não mudou, a dedicação aos projetos continua sendo a mesma, exatamente a mesma. Mas as pessoas têm um pouco mais de sensibilidade para conseguir terminar, né, da forma... Antes a gente não questionava muito, né? Tem que fazer, tem que estar aqui no fim de semana, eu estou aqui no fim de semana, e agora a gente tem que ter um diálogo com os alunos, né? Então, tem que deixar muito claro, olha, o seu projeto, ele exige isso, você está preparado? Né? Eu vou poder te ajudar até aqui.
E o resto você vai conseguir, então precisa se comunicar melhor, né? Que a gente então a gente tem que se comunicar muito melhor. Eu vou mudar o tema, mas continua contigo, mas depois nós vamos perguntar ao professor, porque é 2 gerações. Como que você faz a gestão do tempo? Porque você tem toda uma dedicação e você tem toda uma dedicação junto ao conselho. É legal a tua experiência, porque quando a gente faz esse podcast, a gente faz para ex-alunos, alunos, futuros alunos da FMVZ. Como que você faz a gestão do tempo? Eu vou perguntar para o senhor também daqui a pouco. Você fazer uns cursos a respeito. Não, de verdade, quando você está na pesquisa, você não está fazendo uma coisa só. Então, eu acho que eu tive um pouco de preparo por causa disso. Né? E isso é uma coisa que eu gostava, de não ter uma rotina fixa. De um dia estar no computador, um dia estar na bancada, um dia estar no campo, um dia estar em reunião. Isso sempre, para mim, foi interessante. Então, acho que eu consigo ter um jogo de cintura melhor por causa disso. Né? Tem gente que já se sente mais segura sabendo exatamente o que você vai fazer todo dia ali durante aquele semestre. E ok também, né? Cada um tem o seu perfil. Então, eu gosto dessa diversidade. Quando eu topei o desafio do conselho, que foi para querer conhecer melhor, eu não tinha tido experiência com o conselho antes, além de pagar a anuidade, que nem todo mundo fala, né? Pedi a minha anotação de responsabilidade técnica e pegar alguma outra informação necessária, ligando, mandando e-mail para lá, mas era isso, eu queria entender melhor e saber como que eu poderia ajudar, né? Que eu acho que eu cheguei numa etapa da minha vida que eu já podia devolver um pouco mais. Da carreira. Porque eu fiz toda a minha carreira com a ajuda, auxílio do governo, né? Porque foi tudo público. Então, a gente tem que devolver um pouquinho e, ao mesmo tempo, eu queria entender, começar a pegar essa parte, assim, de estar num lugar onde a nossa opinião vale um pouco mais. Sinceramente, nas instituições de pesquisa estaduais, a gente pode protestar aqui, mas, assim, a gente fica um pouquinho mais em segundo plano, né? Então, eu achava que teria lugares mais interessantes para que eu pudesse contribuir. Eu achei que o conselho podia ser uma boa porta de entrada. E então, eu conversei com o pessoal lá do Instituto Biológico, falei dessa nossa proposta e eles acharam bacana. Então, eu falei que eu ia pôr o pé no freio lá um pouquinho, encerrei um projeto, não comecei outro, não peguei alunos para esse período, né? Então, a prestação de serviço lá ainda contribui, tem as reuniões, tem as comissões lá ainda, a pós-graduação eu continuo dando aula normal, mas eu deixei de fazer algumas atividades lá para poder fazer no conselho e conseguir me dedicar, né? Assim, não viajo tanto, acho que nem outros presidentes, outros representantes, né? Principalmente do federal, mas essa parte, assim, de poder fazer algumas coisas à distância, quando é conveniente, tem ajudado também. Sim, você pegou uma fase que a gente consegue resolver muito problema ainda aqui online. Sim. Professor, e o senhor? Porque às vezes eu estou em Pirassununga, ele está lá. Aí eu chego em São Paulo, ele está aqui. Aí eu voltou para lá. É o Deus do tempo, né? Como Parece, o senhor administra o tempo? Deus Deus do tempo, professor. Não é fácil, mas como a Daniela falou, eu acho que são fases, né? Sim. Eu, na época de professor, é exatamente isso. Você tem os projetos de pesquisa. Agora, uma coisa importante é você, onde você está, você tentar arquitetar a sua equipe. Eu acho que a equipe é tudo. Quando eu era professor, continuo professor, mas na área de pós-graduação, de pesquisa, eu estava lá todo dia. Então, era o grupo se reunindo. Agora, cada um tinha uma tarefa e aquilo era, como você falou, tudo junto, né? O pessoal trabalhava assim. Então, eu tinha que fazer projeto de pesquisa para a FAPESP, prestar conta para a FAPESP, ajudar a comprar, e fazia tudo, né? Então, olha, faz isso, mas eu acho que a coisa fundamental é a equipe. Você tem que estar com esse grupo unido da melhor maneira possível. Quando você trata com pós-graduando desse nível, a gente está unido. Quando você trata de fazer a gestão da área pública, é complicada, né? Então, como você falou, eu acho que chega no momento, você fala assim, olha, eu queria fazer isso, mas o andar de cima não absorve. Eu falei, então, peraí, eu sempre fiz isso, eu vou ocupar o andar de cima. Então, eu acho que foi isso, na área da aula, graduação, assumir chefia de disciplina, que aí você pode impedir, fazer as coisas, discutir, passo para a chefia de departamento, tá bom, mas chefe, e a escola? Vou ser diretor da escola.
né? E ocupar, e lá em cima, ocupar posições na reitoria. Eu também ocupo outras posições. Então, eu acho que quando você vai trabalhando, fazendo, você vai subindo. E eu acho que a vida é assim. Você vai dando os degraus, vai subindo. E isso é verdade. Quando você está lá no laboratório fazendo pesquisa, você faz. Quando você assume chefia, alguma coisa fica. A diretoria, então, é terrível, né? No bom sentido. Então, tem as equipes, eu não deixo de ir lá no laboratório, mas eu deleguei mesmo. Hoje, eu tenho meus colegas lá, que o laboratório flui naturalmente, com tudo aquilo implantado. Essas coisas. Então, eu tenho essa missão. Ou faz uma coisa ou faz outra. Você não faz duas coisas bem feitas. Então, você delega alguma coisa para trás, daquele sentido, para as pessoas já estão capacitadas, que os professores que nós deixamos lá, eles são capacitados, estão preparados como professor. E eu falei, eu vou atender a gestão. E nós temos uma coisa, nós temos São Paulo e Pirassununga. Eu não tenho uma escola só, é a única escola nessa universidade que tem 2 campi. Então, eu tenho que administrar aqui e lá. E é isso que tem que ser feito. Levanta às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai dormir às 10 da noite, e WhatsApp, telefone. Eu trabalho sábado, domingo, direto em casa. Ele manda mensagem. Eu mando mensagem à meia-noite, 1 hora da manhã, mas não para eles trabalharem. É para eu não esquecer. Tem isso também. Eu conheço esse tipinho. Porque eu esqueço, né? E amanhã cedo eu não sei o que eu vou perguntar mais pro Thiago, né? Então manda mensagem, fala, ele não vai ver mesmo? Só quando ele acordar, ele vai ler. O duro, Brasil, é que toca é o diretor. Aí a gente, coisa boa. Coração, né? Meu Deus. Mas então eu acho que é isso. Não dá para dedicar tudo, mas você pode planejar e fazendo isso, né? Eu acho que isso é importante. E ali, como você falou, Daniela, retornar um pouco, ser diretor de escola, essas coisas, é um sacrifício? Mas faz parte do jogo. Eu acho que alguém tem que fazer. E eu não vou deixar a escola para trás. Então, a gente tem umas implicações. Se deixar aqui, alguém vai passar a perna da escola. Não vai passar. Então, eu acho que nós temos que contribuir e ajudar. E ajudar os outros. A Cris vem aqui, eu preciso de dinheiro. Então, eu tenho que arrumar dinheiro para ela. Né? E é isso, né? Essa é a missão. Então, eu acho que dá para administrar. Não é fácil, mas também... Agora, você precisa gostar. Se você não gostar, não entra nisso. A administração é complicada e aí você mexe com recurso humano, né? Então, você tem que trabalhar com recurso humano e, como você fala hoje, atualmente, qualquer coisa que você fala, precisa saber o que falar, como falar, não é fácil, né? Na época nossa de aluno lá, de pós-graduando, de recém-professor, era uma bagunça total e a gente se divertia. Hoje eu fico meio preocupado. Será que essa geração nova ela está aproveitando a vida? Será que né? É muito tecnológica? Mas eu acho que nós precisamos viver com gente, no meio de gente. Né? Depois pode até ter essas conversas, né? Escola à distância, tudo, até 2. Eu acho que nós temos que estar juntos, convivendo, faz bem para a saúde. Né? Tudo é possível. A pandemia criou um brolho para a gente e nós aprendemos muito com a pandemia. Agora, nós vamos usar essa ferramenta até um certo momento, não que ela vai interferir. E agora nós temos inteligência artificial. Não adianta saída. Então, e aquilo que nós falamos, né? Lá, quando eu entrei na escola, era mimeógrafo. Não tinha computador. Nós aprendemos. Tem que mostrar a fotinho do mimeógrafo. Não é? Na edição eles vão colocar uma fotinha por favor, do mimeógrafo. Os novos não sabem. E a fotinha que o mimeógrafo passava a matriz e ficava colado nela as perguntas e as respostas das provas. Então, ele tirava. Ali, ó. Os alunos sabem o segredo onde ficava isso, né, para descobrir. Então, eu acho que é isso. Nós temos que evoluir, né? Eu não sabia mexer em computador. Hoje você mexe normal. O celular não existia, né? Inteligência artificial, nós vamos nos adaptar, né? A vantagem do ser humano é isso. Nós somos muito adaptativos, né? Sim. Eu acho que na crescente, às vezes a gente fala, nossa, isso aqui eu não vou entender. Espera aí, deixa um pouquinho, vai. Às vezes, como você falou, a geração nova é diferente. Então, ela tem uma capacidade de entrar tecnologicamente muito rápido. A gente demora um pouco, mas a gente vai. Agora, eu sempre falo, o corpo pode ser jurássico, o cérebro não pode. Isso você não pode, você tem que pensar, evoluir. E pode fazer cara feia, né? Exatamente, deixar as pessoas que sabem fazer, fazer. Sabe, eu acho que é isso que é importante. Você sabe fazer isso bem? Faça. Isso aqui, vamos ajudar. Então, eu acho que nessa fase de gestão, você tem que ajudar exatamente isso. Pensar que você não vai fazer tudo sozinho. Delega que tem gente competente, muita competente. E o conjunto é legal, né? Que você falou, a matriz curricular, você vai adaptando, vai fazendo, e ela vai embora. Então, eu acho que é isso aqui. O final, aluno de boa formação. É o mercado.
É isso que interessa para a gente, é social. Nós temos que retornar todo esse investimento, e especialmente na nossa escola, o investimento mensal por aluno é muito caro para o O Estado. senhor fala um número, geralmente, professor. E eu falo, é 15 mil reais Isso. por mês que custa um aluno. Isso. É importante? Fundamental. Essa é a coisa do Estado. Agora, nós que somos formados aqui e os nossos alunos precisam ter essa consciência, né? Olha, eu vou lá fora, eu tenho que trabalhar, produzir muito, né? E nós, que é uma profissão social, que tem que produzir muita comida, né? E comida dos dois lados. Comida para o ser humano e comida para os animais. Né? Hoje, o tratamento que nós temos com os pets, com os animais de agronegócio, o tratamento é igual. O bem-estar, essa atividade, profissionalismo. E eu vou dizer, a nossa profissão tem uma responsabilidade muito grande nesses últimos 40 anos na modificação do país. Quer dizer, eu acho que isso nós contribuímos em todo o setor. Né? Você imagina que a área de nutrição de pet, ela cresceu muito forte, como você falou, das especialidades na profissão, mas nós temos especialidade dentro da nutrição. Você pega uma vaca de leite com essa característica, tem esses alimentos aqui, o suíno, genética. Né? Nós temos hoje aves, o poder da genética, e é a nossa profissão que mexe nisso. Nós mexemos com a genética dela, fazemos tudo isso aqui que interessa para o produto final, que é o quê? Um ganho de rendimento, e nós trabalhamos, legal, nós trabalhamos com o meio ambiente, que é fundamental, com a área humana e a área animal. Nós trabalhamos num tripé aqui na escola, então isso é fundamental. Um não vive sem o outro, então não adianta vir, olha, eu gosto só disso, esquece o resto, né? Não adianta. Então, é igual um médico, um clínico geral, né? Você trata inteiro, porque a máquina tem que funcionar. Então, eu acho que a nossa escola ela tem essa missão, os nossos professores têm essa missão, espero que os nossos alunos saiam para o mercado e a gente vê o sucesso. Né? Eu sempre falo assim, o espelho da escola é ex-aluno. Sim. Quando você vê o ex-aluno lá fora, empregado, trabalhando, criativo, e eles são criativos, viu? Que às vezes eles entram na empresa, na clínica, e eles, assim, cientificamente, eles bolam as coisas e desenvolvem. Eles não vão lá fazer besteira. Eles pensam. Esse dia eu estava dando uma aula no MBA nosso, né? Esses aspectos lá. É fantástico a cabeça desse pessoal. A preocupação deles em evoluir tecnicamente para poder produzir mais para o país e o bem-estar da própria família, claro. Vocês viram que nós conversamos muito sobre delegar equipes, formar pessoas, que acabou acontecendo, e que a gente também não dá conta de tudo. A gente precisa fazer tudo muito bem feito e direito, e a gente acaba assumindo. Em ambos os casos eu percebi isso, né, professora? Acho que isso acabou falando muito. Professora, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora considera essencial na formação de um veterinário e o que nossa escola tenta trazer a essa formação, obviamente, porque a senhora está aqui dentro. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Desafiadora, essencial. Uma coisa, Thiago, tem que escolher uma carreira tão ampla e pode ser diversificada. Não, acho que essa identidade com a profissão é bastante importante, sabe? Acho que vai superando os desafios. Não é uma profissão fácil, né? Em termos tanto técnicos... Ter essa percepção já desde cara, né? Desde o que a professora Mayra, que é a presidente da nossa comissão de graduação, que é uma pessoa bastante envolvida, ela também, a gente tenta fazer isso desde o primeiro ano, né, professor? A gente fala, a gente tornar isso, entendam que é uma carreira complexa, depende do desafiante, educação continuada é importante, tudo isso. Repense se é isso mesmo, não precisamos de pessoas sofrendo, né, ao limite. Aqui existe o sofrimento normal, inerente a toda, né, fase das nossas vidas, mas a gente precisa ver que ele compreenda. Acho que, então, por isso que a gente tem uma disciplina de introdução à medicina veterinária, a gente tenta trazer os colegas para apresentar essa identidade e a magnitude da profissão e do desafio que vai ser a formação deles. Perfeito. Acho que é isso. E só completar, Thiago, isso que a Cris falou, eu acho que lá no passado a gente entrava na escola e a gente ia assistindo aula por aí, tudo, se formava. Hoje não, hoje a comissão de graduação e a comissão de curso, ela tem esse cuidado, ela chega com os alunos novos, ela vai mostrar, ela dá oportunidades, né? Quantas viagens, já logo no início do curso, já leva para outros setores, viaja, já mostra essa importância, né? Então, até isso mudou o perfil da escola com a comissão de graduação e ela tenta ir moldando
moldando o aluno e cada um já vai, eu acho que com essas conversas eles vai se direcionando por alguma coisa. E a gente sempre... Uma orientação, exatamente. E a gente sempre diz, olha, não se preocupe, você vai se formando, você vai aprendendo tudo e você vai chegar no final, você com certeza, você passou por todas as áreas, você vai já ter a ideia daquilo que você vai querer. E mesmo assim, mas eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho oportunidade disso e eu tenho oportunidade naquilo. Tranquilo, gente. Hoje os nossos alunos têm essa capacidade, pela formação deles, eles mudam, né, de um setor para outro com uma facilidade que não tem tamanho. Tem né? uns que mudam no doutorado. No né, doutorado, né? E muda. É exatamente isso. Né? sim. Então, eu acho que agora, ter uma formação sólida, né? Eu acho que de capacidade como ser humano, como profissional. Então, depois ele muda, né? E as oportunidades. A gente tem uma rede, networking, assim, que a gente indica muito, né, Thiago? Eu acho que você, o Thiago é um super exemplo disso também. Então, acho que eles sabem, o ex-aluno daqui sabe que pode voltar aqui, isso que a gente sempre Que deixa. É na casa dele. A casa dele, casa. e a gente pode ajudar quando ele precisar. É isso. Muito bom. Se eu puder complementar, Com eu acho que certeza. assim é bastante interessante. Talvez o aluno, assim, enquanto ele está, né, antes, né, como aluno, ele não perceba o quanto essa formação influencia no modo de pensar dele, mas eu não tenho como não fazer comparações, né, porque eu lido com alunos de vários tipos de graduação e de instituições, mas o aluno aqui da escola, ele sabe estudar, ele sabe procurar, né? Porque não tem como, numa graduação de 5 anos, a gente ensinar tudo, é impossível, né? Então, a pessoa tem que ter essa concepção também que, no melhor dos casos, ela vai ter a orientação de onde buscar a melhor informação para ela. Mas é isso que o aluno daqui, ele sabe fazer com perfeição. Ele sabe fazer essa autoformação, né? Continuar esse aprendizado, esse ensino de uma forma eficiente. E eu posso dizer que dá para diferenciar o aluno que veio dessa casa com o dos outros. Assim, pode ser que eu esteja enviesada, mas ainda é assim. Ainda é bem diferenciado esse embasamento da pessoa saber estudar. Isso, acho que a pessoa sai daqui sabendo estudar. Onde ela obtém a informação e como ela obtém. Isso. Perfeito. Falando da nossa casa, nós caminhamos para o final. Eu vou fazer um bate-bola rápido. Então, eu vou falar a pergunta, tipo Marília Gabriela, lembra, professor? É isso, tem que responder uma coisa ou outra. Dani também, Cris também. Não. Então, vamos lá, bora. Professor, festa da Atlético ou estudos na biblioteca? Eu fazia os dois. Ah, boa. E qual que o senhor fazia melhor? Eu acho que... Eu fazia festa, mas era consciente. Perfeito. Não tinha dúvida. Dani, prova escrita ou prática? Prova prática. Muito bem. Cris, estágio ou congresso? Estágio. É mais divertido. Prático, para as pessoas, congresso também. Professor, aula 7 ou depois do almoço? Eu acho que, para mim, eu prefiro dar aula depois das 7. Logo cedo. Depois da série, o dia inteiro. Se for até as 11 da noite, tá bom também. Tudo bem. Dani, Pirassununga ou São Paulo? Pirassununga. Que bom. Professora, bandejão ou marmita? Marmita. Marmita. Eu Professora, de pira. qual a matéria que o senhor mais amava? Eu gostava de matemática. Matemática. Mas na nossa faculdade, uma disciplina. Não. As que envolviam cálculo. Eu acho que envolvia cálculo, mas assim, na base, que era estatística mesmo, que eu até ajudava meus colegas, né? Então, a minha república era uma escola, de fazer aquela bagunça. Mas é claro que depois você vai caminhando e você vai escolhendo. Eu acho que eu não me lembro agora, quando eu fui para Pirassununga, a área de nutrição. Será a melhor área, claro. A minha primeira iniciação científica foi em Pirassununga, né? Com o professor Ulisses Veloso, né? Incrível que pareça, a coisa louca, mas fazia. A importância da palha, da soja, na nutrição de confinamento. Então, foi a primeira iniciação. Então, eu me empolguei com a nutrição. Depois, é claro, eu vim aqui
para de reprodução. reprodução, depois eu fiquei ali com o tempo todo, então acho que foi me envolver. Eu acho que hoje nutrição e reprodução, elas caminham junto, né? Então acho que eu tive a oportunidade, né, depois na reprodução e depois até ser indicado para a escola, né, que o professor Renato me indicou. Sim. Eu acho que as coisas caminharam certo. Imagina a média ponderada dele. Você deve dar pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta. Não faz. Dani, professor que mais te marcou? Só um também? Nossa, Não, pode ser mais de um. difícil. Pode ser mais de um. Pode ser mais de um. Não, Você se assim, identificou. minha segunda casa dentro dessa casa é o VPS. Com Né? certeza. Então, acho que o professor queridíssimo, Leonardo É, Hitzenheim, acho que Legal. é o que a gente, né? Professor Silvio de Arruda Vasconcelos também, maravilhoso. Também. Professora Solange Genari, Que legal. professor Vicente. Professor, um momento inesquecível dos corredores da FMVZ, da senhora nessa... Até agora. Eu acho que é da Semana Científica, quando a gente tem no departamento, que é bem legal, que era na Semana da Criança, porque era para dar esse ar de brincadeira junto com a pesquisa, que também é importante, não ter essa dureza da pesquisa, a gente ter os momentos também de Ela é bem descontraída, confraternização. né? Que bacana. Pra gente finalizar mesmo, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Duas, podem responder junto. Primeiro, uma dica para quem está estudando para um dia ingressar na nossa FMVZ. Isso é muito importante, a gente criar essa identidade. E depois, professor, se pudesse voltar naquela pessoa que chegou aqui tomando trote, que a gente brincou a primeira pergunta, e falar alguma coisa, encontrasse aquele menino, o que o senhor falaria, o que a Dani falaria, o que a Cris falaria, imaginando que um dia estaria aqui como docente. O que vocês falariam? Antes, claro, a pergunta para quem está querendo ingressar na faculdade. Eu acho que a primeira coisa aí não tem escapatória, é se dedicar. Eu acho que hoje os nossos vestibulares, eles têm todas as programações. Então, dá uma olhada no que está dizendo da programação e não tem escapatória. É estudar, estudar, estudar. E não se preocupe com o futuro, né? Porque aqui dentro da universidade, dentro da escola, nós garantimos a permanência. Então, você tenta se dedicar, estuda. E aquele negócio, vestibular, você faz um ano, não entra. Não, o negócio é assim, não desista. Sim. Você tem que fazer tantos vestibular quanto necessário para ingressar naquilo que você quer. Porque depois que você ingressou, eu diria que você tem uma perspectiva de vida, de mudança, inclusive de família, todas aquelas coisas. Então, tem que fazer isso aí. Eu acho que tenta e não desista nunca, mesmo que tiver que fazer vestibular uma dúzia de vezes. Mas eu consegui meu objetivo. Não pode ser... E a outra é pro jovem José Vicentim. O que o senhor falaria? Eu acho que, como eu sempre falo aqui quando eu ingresso, entra, aprenda a ver o que é a universidade, para depois você começar a voar. Eu acho que depois, no segundo ano, se adapta à nova ferramenta, que é a universidade, é diferente da escola, do primário, ginásio, é diferente do cursinho. Então, você vem... Agora, como foi dito aqui, você vai reservar de férias só o 1º de julho do primeiro ano. O resto acabou tudo. O resto é estágio e dedicação. Por que o 1º de julho? Porque eu acho que você está entrando, você está se Comemorou, adaptando, tá. você tem tempo. Tá. Eu recomendo que não faça iniciação científica no primeiro ano. Perfeito. Vai se amoldando, aprendendo. Nós temos coisas mais complexas. E aí, no segundo ano, você está livre para voar. Perfeito. Eu acho... Agora, é dedicação, como a Dani falou. Não tem outra escapatória. Se dedica. Agora, dá para se dedicar ao estudo, dá para se divertir, dá para conviver com os colegas, não tenta ficar isolado, falando, não vou estudar aqui 24 horas. Eu sempre brinco aqui, né? Que o meu aluno, eu não quero aluno 10, não quero. Também 5 não, mas 8. E como assim, você participa de tudo, essa convivência com os colegas, né? Eu acho que os 5 melhores anos da nossa vida é a faculdade. É onde nós vamos tirar os amigos do futuro. Porque você tem um ou outro que tem lá do colégio, né, que fica, cursinho muito raro, que você passa lá. Mas os 5 anos, eles são fundamentais, que dá para se divertir, dá para estudar, dá para fazer tudo. É uma boa convivência. Então, é isso que eu acho que aproveite os 5 anos. Viva a faculdade. Viva a faculdade. Dani. Bom, eu vou usar um pouquinho do que eu aprendi no conselho. Então, fez 1 ano já que eu estou lá, então já tem algumas coisas que a gente percebe que seria interessante que as pessoas soubessem, né? Antes de
de cursar, e essa exigência da sociedade mesmo, pelo trabalho de qualidade do profissional, né? Então, ter essa consciência de que você vai ser cobrado por isso, mas que não é para ter medo, é para se orgulhar disso, né? Porque você vai ser um formador de opinião, você vai ser uma pessoa que vai influenciar muito a vida das famílias, né? Da saúde, da segurança das pessoas, e isso é bom, né? Mas que você assuma isso com confiança, com perseverança. Então, que assim como várias outras profissões da área da saúde exigem esse tipo de comprometimento, a veterinária não fica para trás. Então, ter essa noção de que você vai ter um espaço importante na sociedade, mas tem que fazer por onde, porque você vai ser cobrado por isso sim, né? Não é que o veterinário é o bonzinho, né? Ai, cuida dos animaizinhos, então é só amor. Não é bem assim, né? Porque chega na hora de prestar contas, e a sociedade hoje em dia ela se informa, eles sabem, todo mundo sabe dos seus direitos, todo mundo vai atrás. O ChatGPT não é só para a gente, então as pessoas já chegam já com os diagnósticos para a gente também, com as soluções, e você tem que explicar da melhor maneira possível por que sim, por que não, né? E demonstrar o seu conteúdo. Então, ter essa consciência assim, de que é bom, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? Então, você ter essa confiança. Tinha um professor que falava isso pra gente, né? Mentir com convicção, essas coisas. Não sei se ainda pode falar isso, mas é mais ou menos isso. Essa convicção em tudo que você faz tem que persistir. E para Anaconda, né? Que era a Bichette, que entrou aqui em 98. Acho que eu falaria para ela... aprender inglês antes. Foi falar inglês depois de um tempão, gente. Tem que já chegar falando inglês nessa vida, que agora tem que já falar outras línguas já. No inglês agora já é arroz com feijão. E talvez... Acho que eu teria ido em mais festa, viu? Acho que eu fui em pouco. Acho que eu teria que ter ido em mais festa. Eu também penso nisso. Cris, acho que sim. Para terminar, Thiago, acho que entender, como a Dani falou, professora, essa questão de se inteirar da profissão, acho que é importantíssimo ter essa noção, né? Porque o aluno está ingressando, a gente falaria, né? A gente só tem essa ideia de cuidar de cão e gato, né? A profissão ela é muito mais ampla. Acho que a palavra é essa de amplitude da carreira, que é difícil que a gente tenta passar para os alunos desde o primeiro ano, que a gente percebeu isso que ele falou, essa importância. E para a Cris novinha, falar... Acredita que dá, acho que vai dar tudo certo. Acho que é isso, assim, de ser... E mostrar que você quer. Acho que isso faz muita diferença. A gente percebe, aquele aluno que fica ali, você sabe, o persistente, que fica aparecendo, que fica pedindo, você fala, esse aqui, ele persista. Acho que, né? Não desiste, não. A gente nota, né? A gente nota. Não passa desapercebido. É uma homenagem, claro, eu tenho um carinho muito grande, mas o Márcio Bruno falava uma frase que tem sempre alguém olhando, Thiago. Isso, acho que é isso, fecha muito bem. Exatamente. Isso é importante. Queridos, obrigado. Nosso primeiro podcast da EXA, da Associação de Ex-Alunos. Legal. Professora Cris, um grande prazer estar com a senhora hoje. A senhora sabe o carinho que tenho, eu, em nome da EXA. Obrigada. Agradeço. Dani, obrigado. Pela oportunidade. Poderíamos começar melhor, trazer a casa novamente. Obrigado, muito, muito obrigado. E, professor Vicentim, eu vou falar uma coisa para o senhor agora, pessoalmente, né? Não como Associação de Ex-Alunos. Me espelho muito no senhor. Falamos muito de espelho, porque quando eu vejo vestir a camisa, eu vejo o senhor. No primeiro dia de aula que eu estava lá, ele estava lá, entendeu? E todos os dias ele está aqui, porque isso é um ponto importante como um fechamento. Quando a gente fala da profissão, de ser cobrado, de responsabilidades, isso nós vamos ter como docente, como aluno, como presidente do conselho, como pesquisador, e sempre vão ter coisas positivas, negativas, pessoas que nos apoiam, não nos apoiam. Mas o mais importante de tudo é vestir a camisa. E eu, como pessoa, sempre vi o senhor vestir a camisa da nossa faculdade. Então, me espelho muito no senhor. Muito obrigado por estar aqui nesse primeiro episódio. Obrigada. Obrigado, gente. A gente agradece a Premier Pet, também patrocinadora e apoiadora do nosso podcast. E vem mais por aí. Obrigado.